Professor, vamos começar, professor, que hoje a aula é longa. É, À vontade, professor. ai meu Deus, vamos lá. Thiago, boa Vamos aula aí. lá? Obrigado. Nós estamos com a Lene, estamos com quem mais aqui? Com Entrou mais alguém, o Thiago. o Thiago. Oi, Thiago. Thiago, ele Eu tô tá nos confuso aqui, ouvindo aí, Thiago? vou ficar no celular aqui, por isso que tem Matheus aí duas vezes. Tá? Tá. Quem tá online é o Osilene e o Thiago. Vamos lá, então. Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ver... Semana passada nós falamos sobre medidas de posição, né? De tendência central. E falamos apenas sobre a média, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento falando sobre moda e mediana. O que é importante? Por que a gente separou média de moda e mediana? Porque a média é um pouco mais fácil de entender, né? Já moda e mediana requer alguns conhecimentos um pouquinho mais matemáticos, tá? Não é nada do outro mundo, mas precisa ter um conhecimento matemático um pouquinho mais apurado. Então, só para a gente recapitular, deixa eu passar aqui. Nós já vimos na aula 1 desse conteúdo a distribuição de frequência, depois mostramos como é representado graficamente e nós estamos em medida de posição tendência central, tá? Então, dessas medidas de posição, vamos estudar média, moda e mediana, tá? Já estudamos média, hoje moda e mediana. Se não concluirmos hoje por conta do tempo, tá? Mas a aula já está aí justamente para que vocês possam estudar durante a semana. Então, vamos lá. O estudo da distribuição, isso eu repeti, eu só vou me ater à parte negrita, lembrando o seguinte, os conceitos, né, denominados de elementos típicos da distribuição são medidas de posição, medidas de dispersão, de assimetria e curtose. Nós estamos em medidas de posição na tendência central. A outra coisa que eu preciso destacar, tá, é que também está em negrito e sublinhado, é aí, ó, que nós vamos estudar essas medidas em dados agrupados em frequência simples e agrupados em classes. Então, quando nós estudarmos moda, né, como nós estudamos semana passada média, nós estudamos a média em dados agrupados, aquela média simples, básica, a média em grupos de frequência e o cálculo da média em grupos de classe. A mesma coisa vai funcionar hoje aí, Lene e Thiago. Nós vamos estudar moda para dados agrupados, agrupados em frequência simples e agrupados em classe. Então, ou seja, eu vou ter 3 cálculos de moda e 3 cálculos de mediana. Resumidamente é isso. Vamos começar. Então, a moda, a gente até brinca, porque moda é moda. O que é moda? É aquilo que aparece de uso comum, né? Na maioria tem uma estação lá, o biquíni tal virou moda. Por quê? Porque todo mundo usa, é a que mais aparece, né? A que mais é visível. Por isso que a gente chama de moda. O símbolo, a dotação é esse MO, tá? Ele é uma variável importante porque ela soma com uma análise da média. A gente falou semana passada, né, que a média é uma medida de tendência muito perigosa, porque dependendo dos dados que compõem essa média, qualquer variação significativa num dado, ele distorce completamente a média. Tá? Lembro lá que eu falei da idade, né? Eu tinha lá seis alunos na faixa etária de 18 a 19 anos, né? E um com 50. A média distorceu para 23 anos, sendo que nenhum dos 6 tinha 23 anos. Né? A maioria tinha 18 e 19, não tinha nenhum com acima de 20. Mas uma pessoa com 50 distorceu a média. Então, isso te induz a um erro, né? Na análise do número puramente. Por isso que a gente estuda a moda e mediana, que é para fazer uma análise do conjunto. Tá? Então, a moda é o valor da variável ou observação com maior frequência. Isto é, a variável que ocorre mais vezes. Esse é o conceito de moda. É aquela variável que tem maior frequência. Tá? Às vezes, num conjunto de dados, podemos ou não ter moda. Não existindo moda, ela será amodal, ou seja, nós podemos ter
uma distribuição que não tem um que apareça mais vezes, com maior frequência. Então, isso é um conjunto que a gente chama amodal. Tá? Havendo mais de uma moda, ela será multimodal, ou seja, se eu tiver mais de uma moda. Tá? E aí pode ser bimodal, trimodal, enfim. Então, vamos lá. Vamos separar novamente o estudo em 3 partes. Tá? Vamos falar agora de dados não agrupados. Lembre-se do rol, né? O que é o rol? O rol ele é importante, que é a ordenação em ordem crescente ou decrescente dos dados brutos. Então, não esqueçam que toda vez, isso vale para média, isso vale para moda. Toda vez que a gente for trabalhar com dados brutos, né? Que nós formos ao campo, coletarmos esses dados, eles, quando forem colocados para análise estatística, eles têm que estar em rol, ou seja, eles têm que estar numa ordem crescente ou ordem decrescente para eu poder fazer a análise correta. Se eu ignorar essa questão, eu vou fatalmente errar na minha análise. Então, vamos pegar primeiro. Aqui eu nem trouxe exemplo, porque é algo bem básico, né? Você imagina lá que eu tenha... nós fizemos isso em sala de aula, nós pegamos a altura de todos, nós ordenamos em rol, né? E depois a gente foi ver aquele que tinha a maior frequência de altura. Eu, salvo engano, era 1,71. Então, quando nós agrupamos em rol, e basta a gente ver qual é o número que mais repete, tá? Ele não tem nenhuma dificuldade. Por isso que eu nem perdi muito tempo aí colocando exemplos, até porque a gente já tinha abordado isso em sala de aula presencialmente. Para dados agrupados em frequência simples, tá? A moda será o valor com maior frequência, ou seja, basta eu olhar a linha onde a frequência é maior. Então, eu trago uma tabela aí para vocês, né? Deixa eu pegar aqui. Tá? E aí eu mostro para vocês aqui, ó, a frequência, né? Eu sempre gosto de mostrar aqui a frequência, tá? Aqui os dados coletados, 1, 3, 9, 15, 27. E aí é um dado aleatório qualquer, né? E aí eu posso perguntar para vocês, pessoal, qual é o dado que tem maior frequência? Bem, é muito fácil de responder, né? É o dado 3, né? Se você for ver, a frequência dele é 4. É a maior frequência desses aqui. Estão postos aí para vocês verem. Então, desses números aqui, ó, a maior frequência é o 4. Tá? Então, fica fácil de responder porque não tem dificuldade visualmente. Tá? Então, toda vez que eu tiver os dados agrupados em frequência simples, basta eu olhar qual é a coluna, olhar a coluna de dados, verificar a linha que tem o dado com a maior frequência e ali estará a minha moda. Então, a moda da distribuição representada na tabela anterior é o 3, porque é o que tem maior frequência. Então, podemos também dizer que 3 é a moda da distribuição porque ocorre 4 vezes, sendo que essa é a maior frequência da distribuição. O que isso quer dizer, gente? Por exemplo, eu fui lá e coletei algumas informações. Vamos imaginar que isso daí seja tempo médio de pessoas no emprego. Tá? Tempo médio das pessoas no emprego. Então, uma pessoa tinha 1 ano, uma outra tinha 3 anos, 1 ano, 3 anos, 9 anos, 15 anos, 27 anos de empresa. Aí eu fui lá, a empresa tem 12 funcionários. Aí eu percebi que dos 12 funcionários, 2 têm 1 ano de empresa. 4 têm 3 anos de empresa. 2 têm 2 anos de empresa. 9, né? 2 têm 9 anos de empresa. 3 têm 15 anos de empresa e 1 tem 27 anos de empresa. Aí eu pergunto, qual é a moda dessa coleta de dados? Ora, eu tenho 4 funcionários que têm 3 anos de empresa. Aqui está a minha moda. Pura e simplesmente. Direto,
e rasteiro. Sem cálculo, sem nada. Tá? Basta eu olhar e descobrir qual é a frequência, a maior frequência na minha distribuição. E tá aí, é visual o negócio. Tá? Então, vou passar porque não tem dificuldade. É tão visual para dados agrupados quanto para dados não agrupados. Só que aí a gente tem os dados agrupados em intervalo. Aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais densa. Por quê? Porque eu já tenho que ter uma formulazinha, tá? Que é essa que vocês estão visualizando aí, e eu tenho que entender o que significa cada componente dessa fórmula. Então, eu vou ter para dados agrupados em classes, tá? A seguinte fórmula. Moda vai ser igual o limite inferior da classe modal mais a diferença entre a frequência da classe modal anterior dividido pela soma da diferença da frequência da classe anterior e mais a posterior, multiplicado pela amplitude. Nossa, professor, agora complicou. Não complicou não, porque vocês não estão conseguindo visualizar isso na prática. Eu vou mostrar como isso é simples, tá? Então, peguemos essa tabela aí, tá? Dados agrupados, e vocês sabem que eles são agrupados em classe, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a minha dotação que mostra que isso aqui é intervalo de classe, né? Qual é a dotação? Essa barra, que quer dizer intervalo fechado à minha esquerda e aberto à minha direita, tá? Então, toda vez que eu tiver essa dotação, a gente está falando de dados agrupados em intervalo de classe, tá? Ok? Então, é isso que faz com que eu classifique essa tabela em dados agrupados em intervalo de classe. Ponto. Aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Obviamente que eu já sublinhei aí, já está fácil de responder, né? Qual é o intervalo de classe com maior frequência? Não tem dificuldade também nenhuma, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Fechar. Qual o intervalo de classe com maior frequência? O intervalo de classe com maior frequência é esse entre os 5 e 7. Como que o senhor sabe, professor? Está aqui, pessoal. Ó. Aqui o intervalo de classe não era o 4, com maior frequência, né? 4 é a quantidade de frequência, então aqui o dado é o 3. Vai funcionar a mesma coisa para cá. Ó. O dado com maior frequência, aqui é o 8. Por quê? Porque eu tenho aqui o 2, eu tenho o 4, eu tenho o 3, eu tenho o 3. Então, o maior aqui é o 8. Ponto. Se eu conseguir identificar isso, eu já tenho metade do caminho resolvido. Por quê? Porque o demais é só análise, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, tá? Bem, sendo a frequência 8, o que eu tenho que saber? Eu tenho que vir aqui na minha classe e saber que o 5 é o limite inferior e o 7 é o limite superior. Isso eu já tenho que olhar, mas eu vou demonstrar isso na página seguinte. Vamos lá. Está aqui a fórmula, tá vendo? Essa fórmula, ela não muda, não tem que mudar, tá? E aí eu vou calcular, né, o meu D1. Aí você vai ver lá o que é o meu D1. Meu D1 é a diferença entre a frequência da classe modal e a anterior. Cadê a classe modal, pessoal? A classe modal é essa aqui, ó. A frequência da minha classe modal, 8, tá? Menos a frequência anterior, 4, e a frequência posterior, 3. Então, vamos lá? Olha só. A frequência da classe modal é o F3. Por que, professor, F3? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aqui é o 3, ó. Então, eu vou chamar de F3, tá? A frequência da classe é 8. A anterior é 4. A posterior é 3. Guardem essas informações. Então, o que o senhor quer dizer, professor? Que eu só vou trabalhar com isso aqui, ó. Só vou trabalhar com isso aqui.
Tá? Estão acompanhando aí, pessoal? Alguma dificuldade de visualizar isso? Então, toda vez que eu tiver dados agrupados em classe, primeira coisa que eu tenho que ver, maior frequência, tá? Via maior frequência, eu tenho que já localizar onde é que está a frequência anterior e a frequência posterior. Por quê? Porque eu vou precisar desses números aqui. Por enquanto, ignorem essa parte aqui que eu estou marcando. Ó. Ignorem isso aqui, tá? Eu vou explicar depois. Então, marquei, descobri, né, o que é um, o que é outro. Vou aplicar lá na minha formulazinha que não tem nenhuma dificuldade de entender. Vamos lá. Bem, o meu D1 é essa minha frequência da classe, menos a anterior, e o D2 é a frequência da classe menos a posterior. E está aqui, a frequência da classe é 8, a anterior eu falei era 4, a posterior era 5. Eu guardo esses números, 4 e 5, tá? O limite inferior é 5, tá? Que é o meu LI, e a minha amplitude é 2. Professor, o que é a minha amplitude? Tá? O que é a minha amplitude? A minha amplitude é exatamente essa informação aqui que a gente também está careca de saber, né? A diferença entre o limite inferior e o limite superior, tá? Então, 3 menos 1, 2. Ó, 3 menos 5, 2. 5 menos 7, 2. Lembra que a amplitude ela é constante? 7 menos 2, menos 9, 2. 9 menos 11, 2. Então, a minha amplitude é essa diferença entre os limites. Sempre vai ser, tá? E sempre tem que ser constante, tá? Porque se não for constante, tem algum erro na minha distribuição de frequência. Então, olha, de cara, é muito fácil, desde que a gente grave isso. De cara, é fácil de ver a amplitude. De cara, né, olhando para a tabela, é fácil de ver qual é a frequência que tem a maior classe, a classe que tem a maior frequência, tá? De cara dá para ver a frequência anterior, de cara dá para ver a frequência posterior. Pronto. Tem uma amplitude. O que vocês precisam gravar, efetivamente, é exatamente isso, né? Vocês precisam gravar o limite inferior, tá? Da classe de maior frequência. Professor, Oi? quando o senhor diz em referente à amplitude, esse número constante, ele tem que ser o mesmo para todas as classes, então, no caso, né? Certo. Tem que ser 2, 2, 2, 2, 2, 2. Se Aham. tiver diferente, tem algo errado Tem algo na... errado na montagem da tabela, porque a gente aprendeu a fazer o cálculo de amplitude, né? Ok. Lá quando a gente, acho que a primeira aula, antes de estudar isso aqui, a gente aprendeu a calcular a amplitude. Então, a amplitude é um número constante que eu vou ter que trabalhar para poder agrupar a minha distribuição, meus dados brutos. Então, a amplitude é um número fixo, tá? Muitas das vezes, é isso que a gente vai aprender. O que vai acontecer? Eu vou entregar para vocês os dados brutos, tá? De uma coleta de dados. Aí vocês vão começar a trabalhar esses dados. Aí vocês vão trabalhar primeiro o ROL. Depois que vocês trabalharem o ROL, aí vocês vão ter que calcular a amplitude. E já foi mostrado. Calculada a amplitude, vocês vão montar a tabela. A partir daí é que vocês vão calcular média, moda, mediana, entendeu? Desvio padrão, variância. Então, por isso que a gente está indo passo a passo, porque, na verdade, a gente está meio que brincando de Frankenstein, né? A gente está montando ele aos pouquinhos. Mas a ideia é a gente sair de um dado bruto para poder chegar no cálculo de variância, de desvio padrão, média, moda. Mas para isso tem que estar voltando sempre nos conceitos. Então, quando eu falar de amplitude, você já tem que olhar para a tabela e já saber quanto que é a amplitude da tabela, porque é um valor fixo. Quando eu falar frequência absoluta, que é essa frequência, esse FI, eu já tenho que olhar e entender que a frequência é o número de vezes que aquele dado aparece na minha coleta de dados. E esse 8 aqui representa a moda, porque ele que aparece mais vezes.
mas obviamente que não é 8 a moda, né? Por quê? Porque, ó, só para essa pergunta da Lene é importante. Olha só, quando eu olho para cá, eu vejo que o 4 é o que tem maior frequência. Então, eu vou ver qual é o dado que tem maior frequência, né? É o 3. Não tem outro número, né? Não tem outro número que... É só o 3 que aparece aí. Mas quando eu venho para dados agrupados, né? Dados... Aí aqui é dados agrupados em classe, tá? Eu olho aqui e vejo o seguinte. Eu tenho 8. Perfeito. Tenho 8. É a classe é o que tem maior frequência. Aí eu pergunto, esse 8 é o 5? É o 6? É o 6,5? É o 6? Não chega a ser 7, né? Porque o intervalo é aberto. Então, pode ser vários números entre 5 e 7, ou 5 e 6,99. Mas eu não sei qual é esse número. Por isso que eu não posso dizer que nem é o 5 e nem é o 6,99. É por isso que eu tenho que calcular. É Na por isso que o tabela senhor diz, anterior, né, que esses dados eles já estão definidos. já estão A gente definidos. não precisa estar fazendo esse tipo de... Porque a gente não tem um bruto nas mãos. Isso, Só isso. tem um... Exatamente. Só tem isso tabulado, né? E mesmo que você tivesse o bruto, eu poderia ter um número não inteiro, né? Então, não necessariamente um número não inteiro. Então, o que eu preciso? Bem, já sei onde é a frequência absoluta, sei o limite inferior, sei a amplitude, sei a frequência anterior, a frequência posterior. Ok, agora eu vou jogar tudo na fórmula, não tem segredo. Então, a fórmula está aqui embaixo. Vamos lá. Bem, eu calculei meu D1, que é a frequência menos a frequência da classe anterior, que deu 4. Eu calculei meu D2, que é a frequência menos a frequência posterior. 8 menos 5, 3. Né? 8 menos 3, 5. Então, eu tenho D1, eu tenho D2. O limite inferior é o 5, que é o limite inferior daquela classe, e eu tenho amplitude. Acabou. O resto é matemática. Jogo tudo na fórmula, tá? 5 mais 4, né, sobre 9, que é a soma dos dois, vezes a amplitude, que é 2. Processo esse cálculo. Aí, Helene, tá vendo que eu te falei? Ó, eu cheguei no cálculo da moda em 5,8. Como é que eu sei que esse número está certo? Se esse número aqui deu maior que 5 e menor que 7, está certo. Porque se eu chego numa moda de uma frequência cuja o limite inferior é 5, eu chego numa moda de 4,5, está errado. Por quê? Porque está fora do intervalo. Se estiver fora do intervalo de 5 a 6,99, essa moda está errado. Então, dando 5,8 é um indicador de que eu calculei certo a moda. Tá? E se desse mais do que 7, também estaria errado, porque a classe vai até 6,99. Então, eu poderia pegar todos os dados certos e ter feito o cálculo matemático errado. Isso eu falo para vocês, porque isso eu observei, por exemplo, na prova de vocês, né? Quando eu pedi, por exemplo, para vocês calcularem o percentual de leitos de UTI, um colega que deve ter sido o que fez a questão e acabou fazendo errada a conta, bora, se eu tenho lá, eu lembro bem, eram 57 leitos de UTI, eu tinha 33 no privado, né? E 24 no particular, de forma que a soma dá 57, o cálculo percentual desses dois tem que dar 100%. E muitos colegas fizeram a conta e não dava 100% a soma. Então, é um indicador de que estava errado. Então, se tivesse tido um pouquinho mais de atenção, tinha percebido, opa, somando os dois percentuais não está dando 100%. Como é que pode estar? A minha conta está errada. Tá? Idem aqui. Se o limite da classe inferior é 5 e o limite da classe e o limite superior é 6,99, a minha moda tem que estar nesse intervalo. Se tiver fora, tanto para menos quanto para mais desse limite definido, está errado. Então, isso é um indicador. Tá? Então, vamos lá. Aqui é um outro exemplo. Né? Eu tenho aí, ó, intervalo de classe. Vamos lá, de cara. Né? Eu já olho e já vejo que a amplitude dessa tabela é quanto? Qual a amplitude? Isso foi uma pergunta, tá? 5. 5. 5.
5, né? 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25. Essa é a amplitude. Pô, perfeito, professor. Tá facinho, então. Já sei a amplitude. Qual é a de maior frequência? Qual é o número absoluto de maior 15, frequência? 20, Não, o maior número é de 15 a 20, mas o número 17. de 17. Matei. Acabou o problema, acabou a dificuldade de cálculo de moda. Por quê? Eu tenho 17, a frequência anterior menor a frequência anterior é 11, a posterior é 9. Acabou, né? Então eu já defini toda a já está definido com o que eu vou trabalhar. Ok. Aqui, ó. É com isso aqui que eu vou trabalhar. Eu tenho aqui amplitude, que é 5, né? E eu tenho o intervalo de classe 15 a 20. O que que eu já posso falar para vocês? A minha moda, ele tem que estar entre 15 e 19,99. Se tiver mais do que 20, menos do que 15, está errado. Tá? Tem algum cálculo errado aí. Tá? Então, isso eu já consigo ver. Então, basta eu ir lá ver. Ó. Primeira classe. A classe modal é a terceira classe. Está aqui, ó. Classe modal terceira. O intervalo, 15 e 20. Está aqui o intervalo 15 e 20. Possui a maior frequência. Está aqui 17. Então, eu vou calcular o D1. O D1 vai ser o quê? 17 menos 11. Está aqui, ó. Que dá 6. O D2 é 17 menos 9. Está aqui, que deu 8. Tenho amplitude. O resto, né? Deixa eu passar aqui. Deixa eu apagar para não atrapalhar. Tenho amplitude, que a Lene já disse que é 5. Né? Tem o limite inferior, que eu já sei que é 15. Né? Aqui, ó. A frequência é 17, né? 6 e 8. Basta eu fazer o quê? Matemática, né? Limite inferior, 15. Tá aqui. Mais, né? D1 deu 17. D1 deu 17 menos 11, deu 6. Tá aqui. D1 mais D2, deu 6 mais 8. Tá? Oxe. Vezes a amplitude, que é 5. O resto é matemática. Olha quanto que deu o resultado. 17,14. Tá certo? Muito provavelmente esteja. Por quê? Está entre o limite de 15 e 20. De 15 e 19,99, tá? Para não chamar de 20, redondo, porque é um intervalo aberto. Então, esse é o cálculo de moda quando eu tenho em dados agrupados, tá? Em classe. Tá? O que que isso vai mostrar para a gente? Porque quando a gente fizer a conta geral, né? Que eu fizer a conta da moda, da média, que eu fizer a conta da moda e a conta da mediana, eu vou ter números muito parecidos. Né? Quanto mais distante esses números um dos outros, as análises são diferentes. Tá? Então, muitas das vezes, eu vou deixar de usar na minha análise a média para usar a moda. Eu vou deixar de usar a moda para usar a mediana. Tá? Porque eu percebi que os dados são muito distorcidos e acaba que eu posso chegar, analisando um dado só, a conclusões equivocadas. Tá bom? Então, vamos lá tocar. Mediana. Tá? Vamos ver se a gente consegue cumprir aqui com o tempo. Mediana. É um outro conceito de tendência central. Tá? E é a mesma forma que eu venho falando de média, de moda e agora de mediana, vamos estudar em 3 formas. Dados não agrupados, agrupados em frequência simples e em intervalo de classe. Mediana para dados não agrupados. Aquilo que também nós já vimos lá, né? Esse N vocês já estão carecas de saber, que é o tamanho da minha amostra, tá? Vou somar esse N com mais 1, e é sempre mais 1, e dividir por 2. O que isso quer dizer, pessoal? Eu organizo lá em rol, aí que tá, gente, quer errar a mediana? Quer errar a mediana é esquecer de fazer o rol. É batata. Por quê? Porque o rol, ele vai pegar exatamente o número do centro, né? Nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita. Tá? Então, imagina aí, antes de a gente ir para a conta, né? Eu tenho 9 números um ladinho do outro.
qual é a minha mediana? Eu vou separar 4 de um lado, 4 de outro, e o número que ficar no meio, separando esses dois, essas duas quantidades de dados, é a minha mediana. Tá? Só que, obviamente, que não é tão simples assim. Por quê? Porque se esse número, esse n, for par, ele não vai me mostrar um número do meio, né? Ele vai mostrar dois números do meio. Eu vou mostrar para vocês aí lá na frente. Então, vamos lá. Mediana para dados não agrupados. Aquele que você organiza em rol, um do ladinho do outro, né? De ordem crescente ou decrescente. Eu pego o número da minha coleta, a quantidade de dados que eu coletei, somo com 1 e divido por 2. Então, vamos pegar esse exemplo aí, ó. Esse exemplo aqui. Eu tenho várias formas, né? Obviamente que quando eu tenho 3 números de dados agrupados aqui, facinho, né? A mediana... Oi, Osilene. Tá. Os dados agrupados aqui. Então, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Perdão, é dados não agrupados. Estou antecipando. Esses dados, quando eles estão não agrupados, é que eles ainda não foram colocados em rol. Tá? Colocando-os em rol, eles ficam agrupados ali. Aí, o que eu quero que vocês atentem? Que é fácil de ver a mediana quando o número de dados é pequeno. Eu bato o olho e vejo. Né? Porque o número é pequeno, eu consigo colocar em rol, ordem crescente, vou ver quantos números tem ali, vejo exatamente o número que está no meio e vejo a mediana. Tá? Então, um exemplo bem simples, aí eu tenho 3 números, 4, 7 e 8. Pô, é simples, né? 4 vai para um lado, o 8 vai para o outro, o número que está no meio é 7. Tá? Então, fácil de ver isso. É fácil de ver isso. Por quê? Porque eu estou separando, né, um de cada lado, e aí o que ficou no meio é a mediana. Professor, é assim tão fácil? É tão fácil, só que, né, não existe pesquisa, quer dizer, não existe, é muito forte, né? Mas raramente você vai ver uma pesquisa com dados de 3 números, né? Então, não é tão simples assim, né? Geralmente, os dados são muitos dados coletados, então não dá para visualmente olhar. Mas se aparecer para vocês um dado com 3 números, obviamente que o número que está no centro é a mediana. Tá? Isso é intuitivamente. Professor, eu posso calcular? Posso, vai ter que dar o mesmo. Quantos números vocês estão vendo aí? 3. Então, meu N é 3. Ok, professor, meu N é 3. Então, qual é a fórmula da mediana? 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, é o meu segundo número. O 2 representa a mediana, é o número que está na segunda posição. Qual o número que está na segunda posição? O 7. Então, se eu não tiver organizado esses meus dados em rol, esse número não vai ser o 7. Pode ser qualquer um. Ele é o 7 porque ele está organizado em rol, né? Ele está organizado do menor para o maior, em ordem crescente. Por isso que eu cheguei no 7. Então, repare que tanto intuitivamente quanto calculando, eu vou chegar na mesma mediana. Tá? Eu vou chegar na mesma mediana. Agora, claro, quando o N é ímpar, né? Aí é facinho. O N é ímpar, eu chego facinho na mediana. Mas quando a quantidade, o N é um número par, que é o que está mostrando aí, eu tenho 3, 5, 9, 16, você já bate o olho e já vê que está em rol, porque está em ordem crescente. Tá? Como é que eu vou chegar na mediana? Já que o meu N aí, eu não consigo ver o número que está exatamente no centro. Visualmente não dá. Eu tenho uma maneira intuitiva. Qual é a maneira intuitiva? Bem, como eu sei que a mediana é o número que está no centro, eu vou saber que se eu somar o 5 mais 9 e dividir por 2, eu vou ter o 7. Tá? Eu vou ter 7. Então, a minha mediana aí é 7. Ok? Mas isso é intuitivamente. Tá? Se eu for calcular,
eu vou ter que pegar o N, que é 4, somar com 1, que vai dar 5 dividido por 2, vai dar 2,5, né? Ora, 2,5 não é nem 2 e nem é 3. Tá? Então, eu tenho... Qual o número que está na segunda posição? O 5. Qual o número que está na terceira posição? O 9. Ora, a minha mediana deu 2,5. É o número que está entre 2 e 3. O que eu tenho que fazer? Somar o 5 mais 9, dividir por 2, e vai dar o mesmo 7. Ok? Então, a mediana desses dados é o 7. Fácil, fácil, fácil. Tá? Isso começa a complicar nesse caso aqui, ó, quando o N é 50, né? Putz, professor, N é 50. Calculem aí para mim rapidinho quanto é que está dando essa mediana aí. Primeiro calculem para mim onde está a mediana. Onde está a mediana? Onde está a mediana? Em que posição está a mediana? Como é que vocês vão calcular? N mais 1 dividido por 2. Quanto é que deu? Tô vendo muito número todos. Não, mas vamos para o N. N mais 1. N mais 1. N é 50. N mais 1 dividido por 2. Dá quanto? 25. Quanto? Dividido por 2 dá 25? Não, N mais 1 dividido N por mais 2. 1. Vale, Deus. Vai dar 25,5. 25,5. Então, essa é a posição que esse número está. Ele está na 25ª posição e meia. Então, se eu for contar, olha, repare que os dados estão em roll, né? Mas eles não estão em roll na horizontal, eles estão em roll na vertical, hein? Então, ó, 578, aqui, ó. Chamar a atenção para vocês aqui, ó. Eles estão em roll aqui, ó. Tá vendo? Não estão em roll aqui, ó. Eles não estão em roll. Em colunas. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Então, só para vocês entenderem que esse roll ele tá no vertical, ele não está no horizontal, tá? Obviamente que isso daqui não é pegadinha, não. É só para vocês olharem mesmo e observarem. Então, onde que vai estar minha mediana? No 25º. Então, eu vou ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e achar a 25ª posição. Tá? A mediana está entre a 25ª e a 26ª. 25º número e o 26º. Vou somar esses dois e dividir por 2. Então, e está aqui a conta. O 25º número é o 1029,12. Então, 1029,12, ele está bem aqui. Então, esse aqui, ó, se vocês forem contar, é o 25º número, né? E esse aqui é o 26º número. Significa dizer que a minha mediana, ela está aqui, ó. É o 25º e meio. Como é que eu chego nesse número aqui? Como é que eu chego nesse número aqui? Eu somo esses dois números aqui, ó. Eu vou somar esse mais esse e dividir por 2. É isso que está demonstrado aqui no slide a seguir. Ok? Tá aqui, ó, 1029,12 mais 1055,90. Somo os dois e divido por 2 e eu chego na minha mediana. A minha mediana, no caso, está dando 1042,51. Ok? Professor, entendi, tá fácil, não tá complexo isso aqui não, tá tranquilo. Tá? A complexidade vai vir quando a gente colocar isso em dados agrupados com frequência. Tá?
Então, a mediana para esses dados aqui não tem dificuldade alguma. Eu só tenho que ter atenção para calcular quando esse número não for, quando o meu N for, deixa eu fechar aqui, quando o meu N for par, né? Quando o meu N for ímpar, aqui, ó, o número for par. Se o N for par, eu vou ter que adotar essa conta, né? Eu vou ter que sempre calcular a média. Se o número for ímpar, tranquilo, tá? Não tem problema, eu vou lá naquela posição, ali está minha mediana. Então, aqui, ó, é um cálculo, é algo simples, tá? De a gente observar para dados já em frequência simples de classe, igual aquilo que a gente viu. Eu vou, provavelmente, só explicar essa parte, e nós não vamos ter tempo para explicar tudo, né? A gente já são quase 8 horas. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como é que a gente calcula a mediana para frequência de classe simples, tá? A mesma coisa, gente. A gente vai pegar o N. Onde é que está o N? Nessa tabela, né? Vocês também já estão carecas de saber. O N é esse número aqui, ó. O que esse número é? É a soma da minha frequência, tá? Aqui. Professor, eu não estou entendendo. Isso aqui sempre vai vir? Isso aqui sempre vai vir, tá? Essa informação sempre vai vir. Tá? Não, o XI é o meu dado, meus dados que eu estou levantando, tá? Aqui pode ser também, por exemplo, número de anos da pessoa trabalhando na empresa. Tem gente que não tem nenhum ano, uma com 1, com 2, 3. Isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Mas isso aqui, ó, a frequência, ela tem que ser dada, tá? Ela tem que ser dada. Por quê? Porque a frequência nada mais é do que, gente, o dado que a gente foi lá coletar. Sem a frequência eu não consigo chegar a lugar nenhum. Então, e toda vez que eu falar de N, eu estou falando na soma da frequência. Então, é 61, ok? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Como é que eu calculo isso com um intervalo de classe, né? Um intervalo de agrupamento de classe sem intervalo, tá? Agrupamento simples de classe. Por que isso é importante, gente? Porque se eu não entender como isso funciona tanto para intervalos de dados não agrupados e agrupados em rol, né? Na verdade, agrupados em rol e intervalos de classe e distribuição de frequência sem intervalo de classe, vai ficar difícil de entender quando a gente for para o intervalo de classe, tá? Então, é importante que vocês gravem bem isso. Então, olha só. Eu tenho isso aqui, tá? O que é a minha mediana? A minha mediana vai continuar sendo a mesma coisa, né? Vai ser o N mais 1 dividido por 2. Professor, quanto é que é o N? 61. 61 é meu N? Eu vou somar com 1, vai dar 62. 62 dividido por 2 dá 31. Ou seja, a minha mediana está na 31ª posição. Professor, e onde é que está a 31ª posição? Ela está onde? Ela está aqui no 30? Não, ela não pode estar no 30 porque ela é a 31ª, né? Ela está no outro intervalo. O que é esse phi aí? Que a gente chama de phi, mas não é phi, tá? É só para vocês localizarem na tabela. Esse FI aqui, ó, é a frequência absoluta acumulada, tá? Como é que eu calculo isso, professor? Pelo amor de Deus. Facinho, facinho. Frequência acumulada é a frequência anterior mais a posterior. Então, eu sempre vou começar com o número que está na primeiro intervalo de classe, na primeira classe. Então, aqui, ó, 1, né? Essa é a primeira classe. Então, a frequência da primeira classe aqui deu 2. A frequência acumulada vai ser 2. Professor, como é que o senhor chegou no 9? 2 mais 7 igual a 9. Ah, professor, então por isso que o senhor está chamando de frequência absoluta acumulada? É isso mesmo. Como é que o senhor chegou no 30, professor? O 9 mais 21 igual a 30. 30 mais 18 igual a 48.
48 mais 9 dá 57, né? 57 mais 4 vai dar 61. Então, frequência acumulada, absoluta acumulada, é a frequência da classe mais a posterior. Frequência da classe mais a posterior. Como é que eu sei que eu fiz a conta certa, professor? Você vai saber que fez a conta certa quando a frequência acumulada final tem que bater com o meu número de frequência absoluta. Esses números aqui sempre vão ter que bater, tá? Então, aí eu sei que eu fiz a frequência acumulada certa. Se não bater, eu comi bola em algum lugar, ok? Eu preciso dessa informação, por quê? Porque lembro que nós chegamos, a nossa mediana está na 31ª posição. 31ª posição. Ora, se a frequência acumulada aqui deu 30, e eu estou procurando o 31º, obviamente que a minha mediana não está aqui, né? A minha mediana não está aqui. A minha mediana vai estar em outro lugar, tá? Vai estar na 31ª posição. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, vou passar mais um aqui. Um minutinho, pessoal, para eu apagar tudo isso aqui, dá um trabalhinho. Já é o suficiente para a gente entender. Então, olha só, que a frequência acumulada maior que 31 é 48, ou seja, que está na linha 4. Logo, a mediana é 3, porque o x1 da linha 4, a mediana é 3. Então, vou mostrar aqui para vocês. Repara assim, ó, o 31º número, ele não está aqui, tá? O 31º número, ele não está nessa classe aqui, ó, porque aqui vai ter o 30. Ele está nessa classe aqui, tá? Por que que ele está nessa classe aqui? Porque aqui provavelmente está o 31º número, tá? Provavelmente esteja aqui o 31º número. Por quê? Porque aqui vai do 31 ao 48º número. Bem, eu vou ver que a classe, a mediana, está na classe 3, tá? Tá aqui, ó, na 4ª linha. Então, é só para que vocês entendam onde está a mediana quando a gente está trabalhando com dados agrupados em classes, tá? Ainda não é intervalo de classe. Por isso que eu me preocupei de desmembrar essa aula em 2 aulas, porque ele requer muito mais interpretação do que propriamente dito, do que propriamente cálculo, tá? Então, eu tenho que entender a frequência acumulada, foi esse novo conceito que eu trouxe para vocês, e eu tenho que entender que a frequência acumulada, a minha mediana está dentro dessa frequência acumulada. A partir daí, eu vou localizar qual é a classe que está nessa minha mediana. No caso, é o 3. Simples assim, professor? Simples assim. Só que isso é visual. Eu não preciso fazer conta, tá? Eu só vou fazer conta de mediana quando eu for calculado em intervalos de classe. Enquanto eu não trabalhar com intervalo de classe, a mediana ela é sempre muito visual. Então, o que eu quero que vocês gravem dessa última parte aqui? Que o intervalo de classe, a minha mediana, ela vai ser dada simplesmente, tá? A minha mediana, ela vai ser extraída. Deixa eu apagar tudo aqui. Sempre, e sempre, e sempre, tá?
do meu número de dados coletados, do meu N. Sempre. Vai ser N mais 1 dividido por 2. A mediana vai ser sempre essa formulazinha. Quando eu for trabalhar com distribuição de frequência de dados sem intervalo de classe, eu vou precisar calcular a frequência acumulada. Ok? Também é fato. Aprendemos hoje a calcular a frequência acumulada. Eu vou precisar calcular a frequência acumulada também quando eu for trabalhar com intervalo de classe. Por isso que eu resolvi trazer pausadamente aqui esse conceito de frequência absoluta acumulada. Tá? Então, eu quero que você, para encerrar hoje, que já passamos no nosso horário, eu quero que vocês saibam calcular a frequência absoluta acumulada. Isso aqui é importantíssimo. Sempre considerando que esse número aqui tem que bater com o número do N, o meu N, tá? Isso aqui tem que bater. Então, se vocês gravarem isso da aula de hoje, eu me dou por satisfeito. Gravem isso por quê? Porque nós vamos precisar do conceito de frequência acumulada para a aula posterior, ok? Com relação a essa conta aqui, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Bom, essa conta foi fácil para mim, velho. Tá tranquilo, né? Não Até há... o momento não tem dúvida, não. Não, tá. Por que eu quero que vocês... por que eu quero que vocês cuidem, observem isso? Porque a fórmula da frequência acumulada, ela vai ser... o conceito de frequência acumulada vai ser preciso para quando a gente for trabalhar com intervalos de classe, tá? Com limite de classe, que aí ele é parte da fórmula, tá? E aí ele vai ser elevado ao quadrado, enfim. Mas isso é que a gente vai aprender só isso na semana que vem, e aí a gente consegue fazer alguns exercícios. Então, a minha maior preocupação é que vocês tenham isso bem fixado, ok? Aí, na semana que vem, quando a gente for trabalhar exercícios, aí vai ficar um pouco mais fácil. Mas isso também, gente, deixa eu falar para vocês, para a gente passar a palavra para o professor. Isso também é mecânico, tá? Isso é mecânico. Por quê? Porque uma vez definido a fórmula e o procedimento, vai ser sempre esse, tá? O cuidado é muito mais, falo para vocês, na execução da conta certinho, né? Como eu falei do exemplo das tabelas lá da cálculo percentual, você faz tudo certinho e calcula errado. Tá? Então, às vezes, o erro está no cálculo, não está no uso da fórmula. Usou a fórmula certa, calculou errado. Ok? Eu vou parar aqui. Ainda não tem exercícios, tá? Mas eu gostaria que vocês olhassem os últimos slides, tá? São, acho que, meia dúzia. Esses slides, esses últimos, tá? Eles estão muito mais, como eu diria, detalhados, porque eles estão muito mais, como eu diria, eles estão muito mais didáticos, autoexplicativos, é a palavra que eu queria usar, estão muito mais autoexplicativos do que esses outros que eu coloquei. Então, olhem, sigam passo a passo. Na próxima semana a gente vai trabalhar exercício, ok?